Nosso estudo de hoje está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Emmanuel vem comentar na lição primeira do livro Pão Nosso, Mãos à Obra. A igreja de Corinto lutava com certas dificuldades mais fortes quando Paulo lhe escreveu a observação aqui transcrita. O conteúdo da carta apreciava diversos problemas espirituais dos companheiros de Peloponeso, mas podemos insular o versículo e aplicá-lo a certas situações dos novos argumentos cristãos formados no ambiente do espiritismo, na revivescência do evangelho. Quase sempre notamos intensa preocupação nos trabalhadores por novidades em fenomenologia e revelação. Alguns núcleos costumam paralisar atividades quando não dispõem de médiuns adestrados. Por quê? Médium algum solucionará em definitivo o problema fundamental da iluminação dos companheiros. A nossa tarefa espiritual seria absurda se estivesse circunscrita à frequência mecânica de muitos, a um centro qualquer, simplesmente para assinalarem o esforço de alguns poucos. Convençam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete. Ninguém alegue a ausência de novidades quando voltosas concessões da esfera superior aguardam a firme decisão do aprendiz de boa vontade no sentido de conhecer a vida e elevar-se. Quando vos reunirdes, lembrai a doutrina e a revelação, o poder de falar e de interpretar, de que já sois detentores, e colocai mãos à obra do bem e da luz no aperfeiçoamento indispensável. Uma preocupação bastante interessante de Emmanuel, porque ele vem falar de maneira específica dos centros espíritas, porque ele vem falar do espiritismo. Mas a gente pode estender a outros círculos também, que parecem ficar dependentes de que se tenha alguma revelação, e segundo a linguagem de outros companheiros, revelação do Espírito Santo, para que o trabalho aconteça. Quando, na verdade, a própria epístola, Paulo fala o seguinte, vocês têm salmo, fazendo referência lá ao Antigo Testamento, vocês têm doutrina, vocês têm revelação também, de certa maneira, escrita, tem língua, tem interpretação, faça tudo isso para edificação. E o que acontece? Como a gente já tem isso tudo na mão, o que a gente vem fazendo? A gente já tem material todo escrito. A Bíblia está aí toda para a gente poder estar interpretando, estar podendo ler. Depois vem esses livros aí da doutrina espírita também nos ajudando a interpretar a Bíblia e compreender melhor os seus postulados. O que falta na gente? Falta na gente se decidir a cair no trabalho e, como diz a lição aqui, mãos à obra. Por quê? Porque a gente vai pensar no seguinte, por que eu preciso ter um espírito que oriente a nossa casa, oriente o nosso trabalho o tempo todo, se eu, na maioria das vezes, eu sei qual é a diretriz que eu tenho que dar para o meu trabalho também. Eu tenho que aprender a confiar nas intuições, nas capacidades que a gente já tem somadas dentro da gente. Então a gente chega na casa espírita, a gente pode enumerar alguns trabalhos básicos. Quem está indo pela primeira vez numa casa vai encontrar primeiro aquela pessoa que está na recepção, que vai estar sempre com um sorriso alegre e vai entregar uma página que vai ser a página lida, a página de abertura para preparar a nossa reunião. Daqui a pouco vai encontrar uma pessoa que está fazendo a orientação da reunião, direcionando para as cadeiras, para o local correto. Antes da reunião acontecer, já teve uma pessoa que organizou o ambiente e que nos dias de hoje já inclusive higienizou com álcool, gel, cada cadeira para que a pessoa possa entrar e se sentar. Você vai encontrar também a figura do diretor da reunião pública, alguém que vai estar dando as boas-vindas, trazendo o noticiário, fazendo a oração. Vai encontrar a figura de alguém que vai fazer um comentário na hora que estiver acontecendo o passe. Vai encontrar o palestrante. Olha quantas figuras a gente já enumerou aqui, Ao mesmo tempo vai encontrar as pessoas trabalhando na cantina, trabalhando na obra social, preparando para após a reunião, tá fazendo seus serviços também. Escolher o trabalho que você quer participar, começa a fazer aquele trabalho com alegria, começa a aprender com os mais antigos qual é a melhor maneira de fazer,
e procura sempre estar trazendo alguma coisa que complemente, que acrescente cada vez mais. Você vai fazendo aquilo ali sempre, sempre, sempre e vai pegando as particularidades do serviço. Aí o que acontece? Os espíritos, quando tiverem que trazer a orientação, eles vão trazer a orientação mais segura, porque eles estão vendo que a pessoa está interessada, não está aquela pessoa que está saindo do zero ainda, que precisa de estímulo, nada disso. Então, quando ele tiver que trazer, ele vai trazer de maneira espontânea e vai trazer somando ao esforço de quem já começou a fazer o seu trabalho, de quem já colocou mãos à obra. Então, vamos botar uma coisa na cabeça. Definitivamente a coisa não vai cair do céu. A gente tem que aprender a fazer a nossa parte e tomar iniciativa também. Eu, quando cheguei na minha casa, a primeira coisa que eu falei lá, eu quero dar o curso do Livro dos Espíritos. Aí, o pessoal olhou para mim e falou, tão cedo assim, tão rápido, por que você não faz primeiro o curso do que é o Espiritismo, do História do Espiritismo? Eu falei, então tá bom. Aí ficamos um ano fazendo lá, eu e um amigo, um irmão companheiro nosso lá, fazendo esse curso, para depois no ano seguinte, vamos começar a dar o Livro dos Espíritos agora? Vamos embora. Eu virei para eles e falei, eu quero trabalhar na parte educacional. Como é que eu posso fazer para trabalhar na parte educacional? Organizar os cursos da casa e tal. E com o tempo eu estava trabalhando na casa. Eu quero fazer esse trabalho já não tem muito a ver com a casa espírita. Você pode até fazer particularmente, mas aqui com a casa espírita não tem... Mas tudo bem. Mas teve trabalhos que a gente levou para a casa espírita e falou, nós temos uma obra social, tem um montão de gente querendo passar em concurso, vamos tentar montar um curso preparatório para concurso. Nós fizemos, esse curso funcionou durante algum tempo. E depois parou pela falta de procura também. Então o que acontece? A gente descobriu que na nossa casa tinha muita gente que era concursada e muita gente que dava aula, inclusive em cursos preparatórios, que são caros esses cursos. Eles começaram a disponibilizar o seu tempo de maneira gratuita para ir lá dar aula para a gente. Né? Então a gente começa a fazer esses trabalhos e aos poucos a gente vai recebendo, primeiro, através da intuição, e a gente tem que lembrar que a intuição é uma orientação espiritual, ela pode não ser ostensiva, mas é uma orientação espiritual. Uma outra oportunidade, em um desses estudos aqui, a gente já teve a oportunidade de comentar isso. Tem gente que fala, mas eu não sei nem qual é o mentor da minha casa, eu não sei qual é a orientação que eles estão querendo para a nossa casa. Eu falei, você não sabe? Você quer saber? Faz uma coisa simples. Pega todos os membros da diretoria, marca um horário com eles, vai todo mundo para o centro, de preferência no centro, senta numa mesa todo mundo, numa reunião reservada, abre uma página, faz uma oração. Quando terminar a oração, vamos pedir para que cada um fique caladinho durante 5 a 10 minutos pensando no centro. Tá? Aí vocês vão ver o seguinte, né? Quando terminou, e aí, o que você pensou? E o outro, eu pensei a mesma coisa. Então tá vendo? Então foi por acaso que vocês pensaram a mesma coisa? Não. Foi que a intuição, os espíritos, eles se comunicam com a gente através da intuição, através do pensamento. Ele mandou aquela informação para cá, mandou aquela informação para cá, para ali também. Aí as coisas começam a bater, vai aparecendo qual é o lugar que está precisando de mais interferência no momento, de maneira mais emergente, mais urgente, as mudanças. E aí a gente começa a ver, vamos criar o departamento tal, vamos criar isso, aquilo. E, gente, a coisa vai acontecendo, dessa maneira, mas vai acontecendo a partir de pessoas que botam a mão na obra. O problema das casas espíritas hoje, a gente pode falar aqui de maneira muito particular, é a falta de trabalhadores que realmente tomam iniciativa. Esse é um problema grave. E a gente tem, por exemplo, como referência o Centro Espírita Leon Denis, que ele recebe uma carga assim, muito grande de pessoas assistindo às reuniões. Quando era presencial totalmente, 7.000 pessoas por final de semana. Aí você, caramba, olha o tamanho da casa, o tamanho do trabalho. Mas quem carrega o piano mesmo é um grupinho pequenininho de trabalhadores, que a gente identifica pelos nomes, a gente sabe o nome, vai caber aqui nos dedos da mão. Fulano, e acabou. Eles sozinhos seguram esse trabalho todo, sozinhos seguram todo. A maioria das casas espíritas que a gente conhece tem um grupo ali de 2, 3, que são os que fazem mesmo, e os outros... Esse é um problema que a gente tem. Então, a mensagem de Paulo e de Emmanuel, ela é muito conveniente. Mãos à obra. Quando nos fomos reunidos, lembrai a doutrina e a revelação, o poder de falar,
Mãos à obra. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.